Oi, vocês, eu sou a Stephanie, você está no canal Livro Aberto e hoje nós vamos fazer eu vou fazer a resenha do livro Jogo de Damas, do David Coimbra. Eu nunca tinha lido nada do David Coimbra. O David Coimbra, ele jornalista, escritor, comentarista, ele faleceu em 2022 ou 2021, aos 61 anos, e eu nunca tinha lido nada dele, embora achasse que ele devia escrever coisas interessantes. E sim, esse livro aqui, Jogo de Damas, como fala aqui na capa, uma história de grandes mulheres, grandes homens e grandes fatos que determinaram a supremacia feminina. Então aqui ele mostra, né, que o mundo não é mundo sem as mulheres. Ele começa até, porque a primeira página tem um trecho que eu marquei, que devido à menstruação, a mulher mal egressa da infância e descobre que a vida tem fim. Ela passa a compreender o ciclo da vida. Ela tem o ciclo da vida dentro dela. Ela compreende a mais importante lei do universo, que tudo que nasce evolui até seu apogeu, depois morre, começo, meio e fim, tão simples, tão definitivo. De posse desse entendimento, a mulher anda pela terra com os pés no chão. Então, essas partes do início que eu marquei, outra também aqui para explicar um pouco do que o livro aborda. As mulheres têm tudo para conseguir salvar, têm mais chances de salvar o mundo, que a elas pertence. Que a nós pertence. Então, tipo, eu achei bem interessante. E só que tem algumas coisas que eu não concordei, né? Que tipo, ele fala assim que. Tá, ele fala, né, que pra mulher foi muito melhor, assim, o homem deixar de ser caçador-coletor e viver em cavernas, deixar de ser nômade, que quer dizer, indo de um lugar pro outro e se assentar em um lugar, começar a agricultura, porque a mulher acontecia a gestação, né? Ela já queria os filhos, daí, tipo, era muito complicado para ela ficar indo de lá pra cá e sempre procurando comida, um lugar para dormir, seguro, né? Mas ele fala que uma coisa que eu não concordei, que é que as mulheres, assim, todas querem procriar, que o principal objetivo da mulher é procriar e todas querem procriar, e eu super não concordei com isso. Outra coisa que eu não concordei é que ele fala aqui que todas as mulheres querem casar, e ele põe no definitivo, todas as mulheres, e tipo, eu não tenho filhos, não quero ter e também não quero casar, acho que eu nunca quis casar, né? Então, tipo, isso é uma coisa que ele botou todas as mulheres num pacote só, né? Todas querem casar. E é tudo que a mulher faz é pra defender a prole. Talvez isso nos tempos das cavernas, né? Que o objetivo era gerar filhos e cuidar dos filhos, não hoje. Hoje as mulheres têm outras ambições, por exemplo, a minha ambição sempre foi ter uma carreira, né? Não casar e ter filhos. Bom, enfim, esse eu não concordei muito. Ele fala assim dos filósofos e de suas relações com as mulheres, por exemplo, Nietzsche. Eu nunca li um livro inteiro do Nietzsche, eu só li algumas partes para um trabalho que eu fiz na época que eu fazia, que eu estava fazendo uma cadeira de filosofia da educação, e eu não gostei muito dele. Ele é um tanto assim misógino, ele tem umas opiniões assim que concordo, outras discordo, não é mais ou menos, né? Daí fala assim que eu li dele, né, que ele nunca se casou, que ele se apaixonou por uma filósofa, a Lou Salomé, mas ela tinha muitos admiradores e ela casou com um desses admiradores, né? Daí ele fala aqui: mas diga uma coisa, você já viu alguma foto do Nietzsche? Já viu o bigode que ele usava? Por favor, tem uma foto dele com a mãe que o bigode está despencando o queixo abaixo. E o grande, tipo assim, como é que jamais. Tá, como é que uma mulher. Imagina uma mulher beijando um homem com um bigode desses. Né? Tipo, daí tem um desenho, tem vários desenhos aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Que é a Lou Salomé e o Nietzsche apaixonado. Ele cometeu um grande erro de ter pedido ela em casamento e ouvir um redondo não. Mas ela casou com outro filósofo, o Andreas, tipo, né, e ele, depois disso ele ficou muito amargo depois
recusa contra as mulheres, sabe? Ele ficou muito amargo depois disso e passou, né, a falar coisas sobre as mulheres não muito elogiosas. E as coisas que ele escrevia também mostram que ele estava amargo. Daí tem um texto que ele fala: muitos morrem tarde demais, e alguns demasiado cedo. Morrer a doutrina parece singular. Morrer a tempo, eis o que ensina Zaratustra, que é um livro dele bem conhecido, que é Assim Falou Zaratustra. Claro que aquele que nunca viveu a tempo, como há de morrer a tempo? O melhor é não nascer. É o que eu aconselho aos supérfluos, tipo assim, bem pessimista, né? É melhor não nascer, então, tipo. E daí ele fala de outros filósofos aqui também, do Schopenhauer, que fala coisas pouco elogiosas sobre as mulheres. Ele fala também das mulheres, assim, muito. Que foram mais conhecidas da história, tipo, pelo seu poder, e, tipo, ele fala da Cleópatra, né? E ele fala assim que agora é muito na moda dizer que a Cleópatra não era bonita, que ela era feia, por causa daquela moeda que encontraram, que dizem que é do tempo dela, que mostra ela num perfil assim, não muito, digamos, vantajoso para a beleza dela, não sei. Mostra assim ela de perfil assim, e daí ficou na moda dizer assim que a Cleópatra não é bonita. E só que ela era assim uma mulher assim bastante poderosa, deixa eu ver como é que e uma mulher muito poderosa, né? Ela teve dois imperadores assim como grandes amores da vida dela, o Júlio César e o Marco Antônio. E desde assim que ele, quando pensa na Cleópatra, ele só imagina a Elizabeth Taylor, né? Não imagina outra pessoa, assim, tipo aquela da moeda que é a real. Ele fala também da Messalina. Messalina, quem não conhece, mas deve ter ouvido falar, ela é uma Messalina. Foi uma mulher, porque é de uma mulher muito devassa. A pessoa fala, ela é uma Messalina, que Messalina. Porque é uma mulher muito devassa, ela foi casada com o imperador Cláudio. Ela tinha 15 anos, ele 40, 50, e ela era assim, não vou dizer festeira, ela era assim, bastante assim, ela tinha amantes, e o Cláudio ou não sabia, ou fingia que não sabia, só diz aqui que ele é o maior corno da história, e não sabe se ele sabia ou se ele não sabia, e ela saiu uma vez. Ela se fingia de prostituta, saía, e uma vez ela fez uma aposta com uma prostituta de quem dormia com mais homens em uma noite. Uma prostituta, uma das mais famosas de Roma, e ela ganhou. Então ele ouvia falar essas coisas e a Messalina, ela arrumou um amante porque ela se apaixonou e casou, assim, tipo, e deixou o Cláudio, e o Cláudio, né, e ela queria, assim, que depusessem o Cláudio e esse amante dela ficasse no lugar. O Cláudio descobriu, então ela foi executada. Ela foi executada por essas questões políticas, não por ela ter sido devassa, ter botado o chifre nele à torta direito e, né, então foi isso, né. Daí fala aqui, né, fala de Sodoma e Gomorra também, porque fala assim, né, daquela história linda, né, Jó lá, não é Jó, Ló sai com as filhas de Sodoma e Gomorra, e porque os anjos estavam lá e vem uns caras, vocês conhecem a história, né, vem uns da cidade lá bater na porta dizendo que queriam conhecer, sabe, os anjos, né? E daí ele fala, não toquem nos anjos, eu tenho aqui 2 filhas virgens, façam o que quiserem com elas, né? Que é amor paterno, né? Então, assim, eles não quiseram, porque eles queriam os anjos deviam ser... Daí, então, eles são aconselhados a ir embora, porque Deus vai destruir aquela cidade, e eles vão embora sem olhar para trás, só que a mulher de lá olha para trás e vira uma estátua de sal, como é sabido, e eles ficam em uma caverna, assim, esperando para ver o que vai acontecer, que eles acham que o mundo acabou e só sobrou eles 3. Então a ideia das filhas é embebedar o pai e fazer sexo com ele para
porque são as únicas pessoas da Terra, então elas acham, então para repovoar a Terra. Então elas embebedam o pai e elas engravidam as duas. Mas assim, ele bêbado conseguiu fazer alguma coisa, né? Então não tava tão bêbado. Bom, essas ideias à parte, né? É uma linda história, né? Daí aqui fala também do fim do mundo, que ele fala assim que tem os assuntos além da, né, mais diferentes, por exemplo, assim, você achava que ia acabar no ano 1000? Ah, não acabou no ano 1000, vai acabar no ano 2000. Tá. Outra, deixa eu ver que eu ia falar de outra, da Idade Média, né, que na Idade Média era a Idade das Trevas, né, então, o que mais que eu ia falar? No fim do mundo eu já falei. Falar da outra da mulher, assim, da Bíblia, que é a Salomé, né, que a mãe dela é o Herodes, tinha, assim, era tarado por ela e era casado com a mãe dela, Herodíades, então a Herodíades, o José Batista, João Batista, que era o apóstolo, ele metia o bedelho, dizia assim que não era certo ele ser casado com ela, porque ela foi casada com o irmão dele. Daí, tipo, ela odiava ele, né? Então, ele queria que o Herodes queria que a Salomé dançasse pra ele e ele, assim, disse que daria qualquer coisa pra ela. Daí a mãe dela já alertou ela, né, pra pedir a cabeça do Batista. E ela pediu, daí ele ficou assim, não queria, né? Disse assim, eu te dou joias, eu te dou reinos, eu te dou não sei o quê. E ela não quis, ela quis a cabeça do João Batista. E foi o que ela teve, né? Ela dançou, teve a cabeça do João Batista. Isso também é uma lição, né? Porque João Batista, por que ele tá falando do casamento? Por que ele de não meter o bedelho onde não é chamado, né? Porque se ele não tivesse falado, nada disso teria acontecido. Bom, enfim, a última dançarina que eu vou falar, para não deixar o vídeo muito longo, que eu acho que já deu 12 minutos, é a Mata Hari. A Mata Hari, ela era uma dançarina, assim, dos Sete Véus, assim, e ela ficou conhecida como sendo uma espiã. Não se sabia exatamente se ela estava espionando para a França ou para a Alemanha nos idos do início da Primeira Guerra Mundial, mas acreditou-se que ela estivesse levando informação de um para outro, da França para a Alemanha, espionando os dois lados. Então ela foi condenada, eu acho que na Alemanha, a ser fuzilada. E ela não quis ser vendada porque muita gente diz que ela acreditava que iriam salvar ela no último momento, por isso que ela não quis ser vendada. Mas assim, a Mata Hari, e não me lembro datas, não sou boa. Bom, mas enfim, ela foi fuzilada e por ser uma espiã, né? Então, esse foi o fim da Mata Hari. Ela tinha um outro nome. Na verdade, esse era o nome de artístico. Agora eu vou terminar, né? Porque tá muito longo. É um livro curto, mas ele tem assim bastante coisas interessantes. Que nós mulheres, administremos o mundo e deixe-nos aqui em segundo plano. Nós que somos homens ridículos, sonhadores, selvagens, homens das cavernas, que fomos, que somos, que sempre seremos. Então é um livro bem interessante. Agora eu indico para vocês. Eu nunca tinha lido nada da David Coimbra e quero ler outras coisas, né? Porque ele tem vários livros lançados. E eu tô lendo O Corpo Humano, meu primeiro livro do Isaac Asimov. E não é sobre robôs, que era a temática que ele gostava mais de escrever ficção científica, né? Então, era isso. Tchau.